Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Eu sou o seu guia rumo à construção do mapa verso. Estamos na sexta semana, aula 2. E agora, então, pessoal, finalmente a gente vai falar um pouquinho aí sobre um indicador que foi elaborado pelo Sebrae, que é o ISDEL. Se você não viu a aula passada, é importante para você conhecer um pouquinho do importante trabalho que o Sebrae realiza aí no nosso país, com a nossa sociedade. Vai aparecer um card aqui em cima para você dar uma olhadinha na aula passada, tá? Então agora vamos pensar o seguinte, pessoal. O que vem a ser esse indicador que a gente vai utilizar depois para construir os nossos mapas? Esses mapas vão ser importantes porque a gente vai ter muita informação. Imagina aí que a gente vai ter informação para vários municípios e a gente vai querer, então, usar um mapa para navegar melhor nessa informação, tá? Então, vamos falar desse indicador aqui, pessoal. Vamos entender como é que ele é construído, né? Que é o ISDEL, Banco de Dados e Notas Metodológicas. Essa apresentação foi feita pelo Lucas Silvestre de Carvalho. Lembrando aí que isso aqui foi aproveitado numa disciplina que eu fiz em conjunto com os professores Cristiano Morini e Edmundo Inácio. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho desse ISDEL, tá? Então, primeiramente, vamos lembrar aí, pessoal, que o ISDEL é o Índice Sebrae, então IS, de Desenvolvimento Econômico Local, ISDEL, tá? Ele foi desenvolvido e publicado pelo Sebrae de Minas Gerais no ano de 2018, tá? E o objetivo do Sebrae de Minas Gerais é fazer com que os atores de desenvolvimento pudessem olhar para o seu território e identificar com clareza onde podem ser concentrados os principais esforços para que se faça um desenvolvimento social, inclusivo, econômico e sustentável. Tá? Muito bem, então vamos entender melhor o que vem a ser esse índice. Primeiro vamos entender o que é o DEL, né? Então, segundo o relatório do ISDEL de 2019, o DEL é uma abordagem estratégica de promoção de desenvolvimento econômico local, DEL, abreviação de desenvolvimento econômico local, que propõe tornar dinâmicas as vantagens comparativas e competitivas de uma localidade para favorecer o crescimento econômico. Ao mesmo tempo, elevar o capital empreendedor, fortalecer o tecido empresarial e solidificar a governança para o desenvolvimento, tá? Essa abordagem, ela foi criada para quê? Basicamente para tomar como referência, para ser utilizada dentro do processo de tomada de decisão, né? Então, o Sebrae Minas, ele vai enxergar melhor a questão do desenvolvimento territorial e identificando quais fatores devem ser priorizados. Então, é aquela história que a gente já tinha mencionado na apresentação anterior, que se eu tenho métricas e estou monitorando esses através de indicadores, como é que está a evolução dos meus parâmetros ali, no caso aí do desenvolvimento econômico local, eu consigo melhorar, saber o que está precisando ser melhorado. Então, quais são as dimensões que o Dell vai procurar olhar, né? Que no caso aí, é importante para a promoção do desenvolvimento econômico local. Vai ser 1. Capital empreendedor. 2. Tecido empresarial. 3. Governança para o desenvolvimento. 4. Organização produtiva. 5. Inserção competitiva. Tá? Essas são as 5 dimensões que vão ser observadas. Tá? Aí, veja o seguinte, pessoal. Então, a gente já falou o que é o ISDEL. O que é importante? Esse índice vai utilizar 135 indicadores e variáveis de fontes oficiais, divididos nas 5 dimensões do DEL, que a gente já acabou de mencionar aqui. Peraí. Essas 5 dimensões, tá? Que a gente já comentou. Cada dimensão do DEL é formada por subdimensões de indicadores e cada indicador é formado por variáveis. Então vamos entender aqui, ó. Qual que é o jeito da gente entender isso mais ou menos simples, ó? Temos as dimensões que a gente acabou de mostrar, subdimensões, indicadores e na base de tudo, as variáveis. Então você através das variáveis gera indicadores, subdimensões e chega nas dimensões, tá? Bom, então como é que é feito o processo de coleta ou de construção do SDEL? Primeiro você tem a coleta, a padronização, a normatização e aí finalmente o cálculo, tá? Então o processo de normatização, o que ele é feito? Você vai pegar
dentro dos valores que você tem, vai pegar o menor valor e cada valor vai ser menos o menor valor. E vai dividir pelo máximo valor, dentro daquilo que você observou, dividido pelo menos o menor valor. Então, isso aqui é para ter um valor normatizado. O que significa isso? Vai ter um valor entre 0 e 1, né? Enfim, então com isso você consegue... Quando que vai ser zero? Por exemplo, quando o valor observado for o mínimo, valor mínimo menos o valor mínimo dá zero. Agora, quando que vai ser o máximo? Então, o menor valor possível aqui na valor normatizado é zero. E o maior valor normatizado é valor máximo menos o mínimo, dividido pelo valor máximo menos o mínimo. Ué, se o numerador é igual ao denominador, vai dar 1. Então, o menor valor possível aqui é 0 e o maior valor possível é 1. Valor normatizado, ok? Muito bem. Então, veja, pessoal, que agora a gente vai entender como é que são formadas essas dimensões, tá? Então, vamos entender o que está dentro de cada dimensão aqui, ó. O capital empreendedor é o estoque de capacidades empreendedoras do território, manifestado pela quantidade e qualidade de empreendedores e empresas. Por qualidade de empresas, entende-se fundamentalmente sua competitividade e capacidade de sobrevivência. Esses fatores estão diretamente relacionados ao grau de maturidade de sua gestão em todas as áreas, como no controle financeiro, no planejamento, no controle de estoque, na estratégia, no marketing, na sustentabilidade, na administração dos recursos humanos, na capacidade de inovação, enfim, tem várias outras questões aí associadas, tá? Então vamos entender o seguinte, olha, o que a gente vai olhar aqui nessa dimensão, o capital empreendedor, pessoal? Vamos lá. O capital empreendedor, dentro de todas as dimensões, ele vai ter peso 0,25, tá? Agora, em termos de subdimensão, como é que a gente forma o capital empreendedor? Vai dar peso meio para a educação, tá? E a gente vai ter 0,3 para renda e 0,2 para condições empresariais. É assim que a gente vê o capital empreendedor. Então veja que a educação tem um peso muito grande, né? E o que entra dentro da educação? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Escolaridade, taxa de atendimento escolar, taxa de abandono escolar, nota prova Brasil. Cada indicador tem o mesmo peso, 0,25, tá? Então você pega esses valores aqui, dá peso 0,25, isso vai gerar o valor da subdimensão educação. Esse valor que foi gerado para a subdimensão educação vai ter peso meio, que vai ter, depois você pega o valor da subdimensão renda, que multiplica por 0,3, e aqui esse condições empresariais 0,2, tá? O que eu gostaria de enfatizar aqui, pessoal? Aqui você tem renda per capita, dentro da renda, e vulnerabilidade social. E, finalmente, condições empresariais, você tem densidade de empresas, tá? Esse é o indicador. Muito bem. Então, pessoal, outra questão importante aqui é a gente entrar nesse detalhe da subdimensão educação, tá? Então, veja que aqui tem toda uma descrição, lembrando que esse material vai estar na descrição do vídeo, ok, pessoal? Que você pode entender melhor. Então, que tem uma complexidade interessante aqui, né? Então, só para entender aqui, ó. Participação da população de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo no total de população da mesma faixa etária. E aí tem a explicaçãozinha. Detalhe importante aqui, tá? Deixa eu mencionar isso agora. A nossa fonte aqui é o IBGE, porém, como ainda não temos, até esse presente momento em que foi feito esse vídeo, não foi consolidado os dados do censo demográfico, né? Devido a várias questões que, enfim, não foi possível realizar em 2020. Então, todos esses dados aqui são de 2010. O que é o problema disso, pessoal? Passaram-se 12 anos e pode ser que isso, de fato, não seja a realidade atual. Então, de fato, tem toda uma complexidade de cálculos aqui que, eventualmente, depois tem que ser repensada a partir dos dados do IBGE, assim que ele consolidar os dados do Censo Demográfico de 2022, tá? Enfim, então aqui a gente tem, por exemplo, indicador de escolaridade, taxa de atendimento escolar, e aí tem toda uma série de cálculos que são feitos, tá? Tem a questão do indicador de taxa de abandono escolar. Então aqui, por exemplo, entra nesse cálculo número de matrículas que deixaram de frequentar, dividido por número de matrículas aprovadas mais número de matrículas reprovadas mais número de matrículas que deixaram de frequentar. E aí
Enfim, isso aqui já é uma outra fonte, é o censo escolar do INEP de 2017, certo? Aqui tem a forma de cálculo da nota Prova Brasil, ok? Então eu não vou entrar nesse detalhamento, ok, pessoal? E você vai indo para cada indicador aqui, para cada subdimensão, você pode entrar no detalhe de como é feito o cálculo de cada indicador, né? Enfim. E lembrando aqui, de novo, a referência, pessoal, que o censo demográfico é a fonte. Então tem que ser feitas algumas ressalvas, porque, obviamente, tem algumas coisas que estão com uma atualização, digamos assim. Seria interessante se tivesse uma atualização, um valor mais atual, né? Enfim. Aí aqui já na subdimensão condições empresariais, pessoal. Então vamos retomar só um pouquinho aqui. Então a gente tem a subdimensão educação, a subdimensão renda, que é algo talvez aí mais simples do que a subdimensão educação, e tem a subdimensão condições empresariais, que é talvez aí o mais simples de todos, né? Muito bem. E aí o que acontece, pessoal, é que a gente vai entrar agora na dimensão 2, que é tecido empresarial. O que é a dimensão, essa dimensão? Ele vai se referir à intensidade e à qualidade das relações dos empreendedores e seus negócios. É representado pelas redes formais e informais de empreendedores e empresas que se unem para atuar coletivamente em prol dos seus interesses, né? Isso é importante porque um bom tecido empresarial contribui para a proteção e promoção dos empreendedores e seus negócios e facilita a interlocução com os demais atores do território, tá? Muito bem. Então vamos ver quais são as subdimensões que entram nessa dimensão: tecido empresarial, tecido social, valores solidários. E aqui tem o peso para cada um desses valores aqui de subdimensão. Dentro de cada subdimensão, vocês vão ver que só tem um único indicador, ok? Então é aqui talvez uma coisa mais imediata. Então você tem ali, digamos assim, a questão do tecido empresarial, tecido social, né? Aqui você já tem valores mais atualizados aí, fonte do Ministério do Trabalho, tá? Aqui dentro da subdimensão valores solidários, pessoal, você vê que é um indicador apenas, né? Então você tinha ali tecido empresarial, tecido social e valores solidários. E aqui entram uma série de valores para chegar nesse cálculo, tá? Enfim. Então, você tem aí o cálculo dado, vai estar numa descrição do vídeo. Vamos dar uma olhadinha na dimensão 3, que é a governança para o desenvolvimento. O que significa isso? É, lideranças do poder público, do mercado e da sociedade cooperam para a construção de projeto consensual de desenvolvimento econômico baseado em uma visão comum de futuro, construída de maneira compartilhada, participativa e democrática com toda a comunidade, né? Enfim, então isso aqui é também uma dimensão importante. Quais são as subdimensões que a gente tem que analisar, pessoal? Você vai ter a subdimensão de participação e controle social, gestão pública e articulação. Deixa eu sumir aqui, agora fica mais fácil de ver. Então, dentro desse participação e controle social, você tem conselhos, comitê e comissões, índice de transparência. Na gestão pública, você vai ter informatização, planejamento urbano, gestão e potencial de compra do poder público. E por último, aqui, consórcios públicos. Tá? Esses são os indicadores. Aqui você vai ter um detalhamento das fontes, como é que é feito o cálculo, o que entra dentro do cálculo, né, de cada indicador. Então você tem conselhos, comitês e comissões, índice de transparência, informatização, planejamento urbano, gestão e potencial de compra do poder público. E aí, vejam que aqui, ó, você tem dados cruzados, né, sistema Firjan, Tesouro Nacional, enfim, DataSUS. Você vai tendo que cruzar uma série de informações aí, uma série de bases. E finalmente aqui você tem a subdimensão de articulação, né? Indicador consórcios públicos, tá? Vamos entrar na dimensão 4, pessoal, que é a organização produtiva. Ela vai principalmente falar em relação à questão de como é que o sistema produtivo vai se organizar em termos de sua composição nas atividades econômicas geradoras de renda e riqueza, também olhando todos os fatores que determinam um ambiente de negócios, Então, isso aqui é importante,
né? E vai considerar o que em termos de subdimensão? Organização produtiva, deixa eu sair aqui da frente. Organização produtiva, você vai ter a diversidade produtiva e aglomerações produtivas, né? Aqui, nas vantagens locais, você vai ter inovação, potencial de consumo, infraestrutura e serviços financeiros, certo? Muito bem. Aqui você vai ter uma série de cálculos, pessoal, que você vai usar, por exemplo, aqui na diversidade produtiva, você vai ter o índice de Herfindahl-Hirschman. E aí você vai ter também outros cálculos para a organização produtiva, vantagens locais. E aí vai ter a questão da inovação, potencial de consumo, infraestrutura, serviços financeiros. Tá? E para a última dimensão, pessoal, a gente vai ter a questão da inserção competitiva, né? Que vai olhar o quê? O conjunto de ações necessárias para que o território se posicione externamente de maneira competitiva, contribuindo para a dinamização de sua economia. Tá? Então, isso é importante porque vai considerar a questão, as ações possíveis estão aquelas que estimulam a cooperação técnico-científica, o aumento das relações de comércio exterior, o intercâmbio cultural e social, dentre outras. Tá? Então, aqui você vai ter, na subdimensão, comércio internacional, e nos indicadores, valor das exportações, diversidade das exportações e complexidade das exportações. Tá? E aí tem o detalhamento. Você vê que aqui no caso, pessoal, a base de dados é 2015, né? Então você tem fontes aí diversas de bases de dados de bases de dados de tempos diferentes, tá? Para consolidar o que a gente chama do indicador ISDEL, tá? E aí tem o endereço, na verdade tem uma plataforma, tem o endereço da plataforma ISDEL, que está dado aqui, certo? E com isso, pessoal, a gente terminou. Mas aí você fala, poxa, mas será que eu vou ter que ficar olhando tudo isso? Na verdade, não. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um hands-on. Então, a gente vai ter uma prática em Python, a gente já tem um arquivo de dados consolidado, que a gente vai extrair desse arquivo todas essas informações que foram mencionadas e rapidamente faladas aqui, descritas aqui, e vai trabalhar em cima desse arquivo, tá? Então você não vai precisar se preocupar em acessar essa plataforma. Na verdade, a gente vai pegar algo mais já processado, já direcionado para o trabalho que a gente vai precisar, tá bom? Então, agradeço aí, pessoal, a sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, hands-on, pessoal. Vamos programar tudo em Python, hein? Vai ser bem legal, bem bacana. Um abraço e até a próxima aula, então, pessoal. Tchau!